Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão é o primeiro estado do Nordeste a adotar medicamento de dose única no combate à malária. Desafios virtuais já provocaram mais de 50 mortes de crianças e adolescentes em todo o país. A importância da psicanálise, a escuta ativa, para entender e auxiliar os adolescentes durante a fase de transição. E confira a programação da segunda edição do LACINE, o Laboratório de Audiovisual. Nosso telejornal está no ar. Terça-feira, dia 29 de abril, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Um carro bateu em um veículo estacionado e capotou na avenida principal do bairro Cidade Operária na tarde de ontem em São Luís. O acidente ocorreu após o motorista não conseguir desviar de um carro parado no acostamento. O condutor foi resgatado por pessoas que passavam pelo local e teve apenas ferimentos leves. O prazo para as inscrições nas vagas remanescentes do FIES encerram hoje. As vagas são para o primeiro semestre de 2025 e não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção. Para se inscrever, o candidato deve acessar o portal de acesso único ao ensino superior do FIES no site do Ministério da Educação. O aplicativo Bilhete Fácil SLZ começa a funcionar a partir de hoje no transporte público de São Luís. O aplicativo permite que usuários de ônibus possam comprar os créditos e realizar a recarga e o pagamento da passagem pelo celular. Os pagamentos podem ser feitos por Pix ou QR Code, que serão disponibilizados nos terminais de integração. O governo do Maranhão está intensificando as ações de combate à malária com a implantação de um medicamento de dose única que facilita a adesão ao tratamento e reduz a reincidência da doença. Com isso, o Maranhão se tornou o primeiro estado do Nordeste a adotar essa estratégia. Uma doença infecciosa grave, causada por um parasita do gênero Plasmodium e transmitida pela picada de mosquitos Anopheles infectados. Essa é a malária, doença que provoca febre alta, calafrios, sudorese, dor de cabeça, dores no corpo e, em casos graves, pode levar à morte. Foi pensando neste cenário que o governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, realizaram um evento voltado ao reforço da vigilância da doença no estado. A gente traz essa oficina de qualificação de profissionais com esses profissionais das regionais de saúde do estado para que a gente possa, então, expandir essa metodologia, essa testagem, esse diagnóstico em todo o estado do Maranhão com o objetivo de que a gente possa qualificar o diagnóstico, ampliar o tratamento e o macro objetivo disso tudo é, no futuro, eliminar a malária. E aí sim eu já posso dizer também que o estado do Maranhão é um estado estratégico, integrado ao Ministério da Saúde, muito especial para a gente, pode ser sim o primeiro estado do Brasil a eliminar a malária. A dose única de tafenoquina, que é um medicamento antimalárico, e a descentralização da testagem são as principais estratégias para a erradicação da doença no Maranhão. O tratamento que antes era de 7 dias, ele passa a ser de dose única, de apenas 1 dia. Também a descentralização e a adoção de testes rápidos para a malária, que é importante para que a gente possa manter o diagnóstico em tempo oportuno e, consequentemente, alcançar a tão sonhada eliminação. A descentralização da testagem é extremamente importante, uma vez que permite o início imediato do tratamento, diminuindo significativamente as chances de agravamento da doença. De acordo com o governo do Maranhão, em 2004, o estado registrou 12.158 casos de malária. 20 anos depois, em 2024, esse número caiu para 27 casos, demonstrando uma redução expressiva na incidência da doença. As medidas visam zerar os registros. E o Maranhão é um dos estados onde foram cumpridos mandados de prisão durante a operação realizada pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, que apurou fraudes no INSS. Bom, gente, essa fraude bilionária já vem ganhando destaque em todo o Brasil. Vamos saber mais informações agora com o repórter John Raem. Boa tarde, John.
Olá, boa tarde. A Advocacia Geral da União criou um grupo especial para tentar recuperar mais de 6 bilhões de reais descontados irregularmente de aposentados e pensionistas do INSS. A medida foi tomada após a operação sem desconto da Polícia Federal, que investiga um esquema nacional de cobranças de mensalidades associativas não autorizadas. O Maranhão está entre os estados onde houve esses mandados de prisão. E o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado por decisão judicial e teve a demissão anunciada. O grupo será formado por 8 advogados públicos que vão propor ações judiciais e administrativas para reaver os valores desviados e responsabilizar entidades envolvidas. Segundo o advogado-geral da União, George Messias, a prioridade é proteger a renda dos mais vulneráveis e evitar novas fraudes contra a Seguridade Social. São essas informações e eu volto com você. Obrigada, John. Vamos falar agora sobre um assunto que tem preocupado muitos pais. São os chamados desafios virtuais, que já levaram à morte de várias crianças e adolescentes em todo o país. O caso mais recente foi de uma menina de 8 anos que inalou um desodorante. As redes sociais são capazes de criar pontes, mas também aproximam jovens de conteúdos nocivos que circulam na internet. O caso da Sara Raíssa, de apenas 8 anos, levanta o debate sobre os riscos de desafios virtuais. Ela foi encontrada inconsciente, com lábios e dedos roxos após ter inalado um cosmético, provavelmente motivada pelo desafio do desodorante, que tem viralizado nas redes. Os adolescentes, eles estão ali numa fase de desenvolvimento, né? Então eles estão adquirindo ali autoestima, eles estão adquirindo ali todo o processo maturacional, social, cultural. Então, assim, por conta desse detalhe fisiológico, isso é um dos fatores que influencia que os adolescentes, que os jovens ali estejam cada vez mais suscetíveis a esse tipo de desafio, a esse tipo de realidade. Uma das características, né, a gente sabe que tem vários fatores que podem influenciar isso, mas uma das características é a sensação de pertencimento. Então, o jovem adolescente, ele está numa fase que ele tem a necessidade também fisiológica e social de se relacionar. Em algumas redes sociais, há uma idade mínima para criar uma conta. No entanto, nem todas conseguem fazer a verificação de idade. O fato abre brechas para que crianças e adolescentes entrem em contato com esses desafios perigosos. A partir do momento que a gente torna obrigatória a validação eficaz da idade do usuário para acessar a plataforma, a empresa ela pode ser responsabilizada caso um usuário menor de idade acesse a plataforma sem que sua idade tenha sido devidamente verificada. Atualmente ainda é muito difícil a gente fazer isso porque nós não temos uma legislação específica que obrigue essas plataformas a fazerem esse tipo de validação. Segundo o Instituto Jimmy Cuida, uma ONG que atua na prevenção de jogos perigosos, 56 pessoas morreram nos últimos 10 anos por conta desses desafios virtuais. Recentemente, o Ministério da Justiça informou que está implementando um aplicativo para restringir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos impróprios para a idade e também um projeto de lei para responsabilizar as plataformas digitais. Apesar de não existir uma norma específica para esses desafios em ambientes virtuais, o Código Penal estabelece punições para quem incentiva a automutilação, suicídio ou lesão corporal e torna mais severa a pena quando as vítimas são crianças e adolescentes. Atualmente ainda é muito difícil a gente conseguir fazer essa responsabilização por conta da questão do algoritmo, né? Não existe um controle de como o algoritmo funciona de fato, como ele mostra os conteúdos para os usuários. A gente sabe apenas que quanto mais o usuário assiste um conteúdo daquele tema, mais conteúdo daquele tema vai aparecer para ele. Mas não há uma restrição de fato do algoritmo de, esse usuário tem apenas 8 anos, então eu só posso direcionar conteúdo para eles desse tipo. Ainda não existe esse tipo nem de conhecimento tecnológico, né, pelo menos não por parte dos usuários, nem das pessoas que fazem a lei, quanto do próprio usuário sobre isso e dos pais mesmo até. E para os pais e responsáveis, vale sempre ficar atento aos sinais. Mudanças abruptas do comportamento, queda no rendimento escolar. A gente hoje tem vários aplicativos que conseguem mensurar a quantidade de horas que os jovens eles estão ali, né,
mergulhados ali na rede. Então, assim, isso é uma checada legal dos pais, né, de conseguir acompanhar a quantidade de horas que esse jovem está consumindo isso e ficar atento ao comportamento, né, mudanças abruptas, o isolamento social, ele prefere ficar ali no celular, prefere ficar ali recolhido no quarto do que em ambientes, né, socializando ali com sua família. Então, esses são os sinais de alerta que, né, precisam despertar maior interesse das famílias. Pois é, o monitoramento dos pais, né, sobre o uso da internet é essencial nessa nova realidade em que vivemos, né? E vamos combinar, gente, que esporte, música, enfim, tem muitas atividades que podem ocupar a mente dessa garotada para não fazer besteira. Vamos mudar de assunto agora. No próximo dia 5 de maio, começam as atividades da segunda edição do LaCine, que é o Laboratório de Audiovisual. E a repórter Luísa Rabelo tem todas as informações para a gente. Boa tarde, Luísa. Oi, Ana, é isso mesmo. Esta é a segunda edição da formação de realizadores maranhenses. Aqui ao meu lado, Tássia Dur, ela que é a idealizadora e diretora do evento. Boa tarde, Tássia. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a importância desse evento. Então, o LaCine ele vem para ajudar a fomentar o audiovisual daqui de São Luís. A gente está com uma programação vasta no mês de maio. A gente começa dia 2 com a estreia do LaCine lá no Hotel Blue Tree, na Sala Blue Ocean, com convidados que vão vir de fora, que vão agregar, né, esse conhecimento do cinema, de novelas. Por exemplo, a gente tem a atriz convidada, a Maiana Neiva, que tem ampla experiência tanto em novela quanto em cinema. A gente tem o diretor Sérgio Machado, que já dirigiu vários filmes, agora recentemente dirigiu Maria e o Cangaço. A gente tem o Christian Malheiros também, que está protagonizando a série Sintonia na Netflix, e a produtora de elenco Cissa Castelo. É uma programação vasta. As oficinas acontecem aí durante todo o mês de maio, né? Duas chamam a atenção, que é com a Áurea Maranhão, com o Lucas Sá. Fala um pouquinho das oficinas como um todo. A primeira oficina vai ser de atuação para cinema, com a Áurea Maranhão, e a gente vai ter a produção de self-tapes, né? Material para ator, atrizes. Quem for interessado, tanto as pessoas que estão começando, mas as pessoas que já estão no mercado, para fazer essa oficina, super importante. E tem a direção para cinema com o Lucas Sá, que vão ser produzidos também pequenos, na verdade, mini curtas-metragens, que também já é o primeiro passo para quem está começando no cinema e quer apresentar seu trabalho, ou um roteirista, ou um diretor que também quer entrar, curiosos, pessoas que estão começando também podem fazer essa inscrição. A programação é toda gratuita, a gente tem um primeiro dia que não precisa se inscrever, que é esse dia da estreia, como eu falei, e tem um segundo dia que tem um ambiente de mercado para as produtoras independentes daqui de São Luís apresentarem seus projetos, né, projetos de longa, de série, para players que vão vir de fora. Conspiração Filmes, Canal Brasil, Pródigo Filmes, também vai ter um consultor, tá lá no Instagram da LaCine, LaCine_Lab, tem todas as informações, toda a programação, é toda gratuita. O LaCine, ele tá acontecendo por conta do edital FAPEMA Tecnova e também pela Lei Paulo Gustavo. A gente tem essa programação farta, vai ter também masterclasses, assim, é muita coisa que agora não vai dar tempo de falar tudo. Mas entra no Instagram, LaCine_Lab, tem tudo escrito lá. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. A seguir, vamos falar sobre adolescência e psicanálise, uma escuta necessária. A Luísa Rabelo vai receber a psicanalista Maia Guimarães para um bate-papo no nosso quadro Sala de Entrevista. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estão abertas as inscrições para o curso de Media Training para os pesquisadores da FAPEMA. Esse curso prepara o pesquisador para dialogar com os meios de comunicação. Mais informações você encontra no site da UFMA. Serão 2 turmas. A primeira começa no dia 12 de maio e a segunda no dia 9 de junho. As aulas acontecem presencialmente no Centro de Ciências Sociais aqui na UFMA. E no início do nosso telejornal, nós mostramos os perigos dos desafios virtuais que estão cada vez mais influenciando os jovens. Bom, todos nós já passamos e sabemos que essa fase da adolescência é delicada, ainda mais agora com as novas tecnologias. Acolhimento e a escuta ativa, envolvendo pais e profissionais da área da saúde mental, são ferramentas importantes para entender e auxiliar os jovens nessa fase de transição. A relação entre a adolescência e a psicanálise é a temática de hoje do nosso quadro Sala de Entrevista. Falar sobre adolescência vai muito além de listar todas as mudanças físicas que acontecem no corpo de quem passa por essa
fase. Aliás, essa é só uma das questões que engatilham muitas outras. Uma série em uma plataforma de streaming colocou o tema nas rodas de conversa mundo afora. Esse também é o tema do Sala de Entrevista de hoje. Aqui comigo a professora doutora de Psicologia do IFMA e da UFMA, psicóloga e psicanalista May Guimarães. É um prazer tê-la aqui, May. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a adolescência e como a psicanálise entende e observa essa fase. Bem, a adolescência é considerado um processo que acontece entre jovens, crianças que passam de uma fase infantil menor para uma fase considerada de quase adulto. Tem as mudanças ósseas corporais, mas, sobretudo, é uma posição psíquica. É uma posição psíquica caracterizada pela turbulência, indecisão e também a premência para decidir o que é e o que será. Portanto, isso é uma fase de angústia e ansiedade que, nas sociedades industrializadas, na chamada civilização ocidental, causa muitos problemas, e hoje nós temos um fator que acontece e que está considerado um fator de agravamento de saúde mental, que é a vida em plataformas digitais. E aí, como é que esse momento que você já falou algumas coisas como ansiedade, depressão. Como é que esse momento, a gente pode identificar esse momento como tão delicado? É também uma premissa dessa relação com as redes sociais, May? Provavelmente nós temos hoje a grande maioria de jovens de classe média e também das classes majoritárias da população, esses jovens já têm acesso às redes sociais e às mídias. E isso contribui para o agravamento daquilo que hoje se chama síndrome de depressão generalizada no mundo inteiro. Nós temos, por exemplo, no Brasil, estatísticas de crescimento de depressão de 300% de 2013 a 2023. Isso é muito sério. Muito sério. E aí a gente está falando dos problemas, como atenuar esses problemas, como é que a psicanálise e a psicologia pode ajudar esses pais e essas crianças que estão passando por essa fase a atravessar da melhor forma? Bom, em primeiro lugar é conhecer o que se passa com o filho. Isso é um processo que está ficando cada vez mais distante da realidade paterna e materna. Os pais não se dão conta do que está acontecendo. Isso é fundamental. Os profissionais da educação também não sabem mais o que está acontecendo. Nem sequer os profissionais da área da justiça, porque o mundo deles está se expandindo por conta das redes sociais muito profundamente e largamente. Então, o que há, em primeiro lugar, é ficar perto, conhecer, conversar, dialogar, brincar e fazer atividade junto. E não permitir realmente que o seu filho ou a sua filha se perca no mundo dentro de um quarto ou com uma tela, porque os pais não sabem o que vem na tela. Antigamente a criança estava segura em casa, hoje ela está insegura dentro de casa se tiver acesso às redes sociais. May, eu queria que você falasse um pouquinho sobre é necessário entender que existe um conflito ali para então se buscar ajuda de um profissional ou esses pais podem se antecipar e já procurar um psicólogo ou uma psicanalista antes mesmo desse conflito surgir? Sim, existem sinais quando o jovem está realmente muito depressivo, não se alimenta, não dorme, não convive com os colegas, não procura os grupos que é característico da adolescência, não joga, não entra em atividades esportivas e também não conversa com os pais ou se torna muito mais violento, é necessário, então, conversar com o profissional da área.
Para a gente finalizar, eu queria te agradecer, mas antes, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as práticas que você usa e as pessoas que estão em casa, se quiser procurar a sua ajuda, como é que faz? Bem, em primeiro lugar, é necessário haver atividades, digamos, de arte-terapia. Em segundo lugar, a psicoterapia. E a psicanálise também é um processo de desenvolvimento psíquico mais profundo que ajuda bastante. E onde encontrar a MEI? Tem algum contato, algum número, rede social? Bem, tem o meu telefone e eu também sou professora do IFMA, de psicologia. Então, no meu telefone é mais fácil me encontrar. E no meu Instagram e no meu YouTube. Pronto, então é isso. MEI, obrigada por suas explicações, obrigada por abordar um tema que está tão em voga como a gente falou no início. Muito obrigada. Obrigada. Eu conversei com a professora, a doutora de psicologia do IFMA e da UFMA, psicóloga e psicanalista MEI Guimarães. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada também à psicanalista, a doutora MEI Guimarães. E agora um convite para você acompanhar a programação da TV UFMA. Hoje tem programa Sem Filtro. O jornalista Fábio Cabral recebe o cineasta Marcelo Bota para uma conversa sobre sua trajetória no cinema e a estreia do filme Betânia nos cinemas do Maranhão. Não perca, programa Sem Filtro é hoje às 21h. Termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e Instagram da TV UFMA. Acompanhe também um resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA, às 18 horas. Uma ótima terça-feira para você.